Boa noite, alunos, tudo bem? Nós vamos fazer agora a correção, dos exercícios sobre lei de Hess. Confiram aí as respostas de vocês e qualquer coisa, corrija. Lembre-se, qualquer dúvida eu estou à disposição através do meu WhatsApp, vocês podem enviar também. Então, nós vamos fazer agora a correção, dos exercícios aí que eu enviei para vocês sobre lei de Hess. Vamos lá. Questão número 1. O gráfico abaixo indica as entalpias envolvidas no processo de combustão total do carbono, que é esse valor aqui, ΔH1, combustão total. Com formação de dióxido de carbono, que é o CO2, e na combustão parcial do carbono. Combustão parcial é esse menorzinho aqui, ó, ΔH2. Com formação do monóxido de carbono. Ótimo, então a gente tem esse pedacinho inicial do gráfico, onde vai formar o monóxido de carbono, e a gente tem esse pedação grandão aqui, onde vai formar o dióxido de carbono. Lembrem-se que a principal diferença entre a combustão completa e a combustão incompleta são os produtos que ela está formando, né? Analisando o gráfico e aplicando a lei de Hess, determine o calor de combustão do monóxido de carbono. Então, olha, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que a gente vai observar, vou apagar aqui para ficar bem organizadinho. Beleza. Primeira coisa aqui que a gente vai observar é que esse primeiro espaço aí, ele corresponde à formação, essa primeira setinha aqui para a gente, corresponde à formação do monóxido de carbono. Esse segundo espaço corresponde à reação de formação do CO2. Aqui, ó, faltou um doisinho pra gente, ó, do CO2. Bom, o que ele quer aqui? O que é a pergunta? Eu quero saber o calor de combustão do monóxido de carbono. Ou seja, se esse monóxido de carbono se transformar nesse dióxido de carbono, qual vai ser o calor de combustão? É isso, então, que ele está me perguntando. Então, é isso que nós vamos buscar. Ou seja, eu tenho o valor do espaço todo e eu tenho só o valor desse espacinho. A minha pergunta é só essa parte aqui do gráfico. Como é que eu vou pegar isso? Como que eu vou responder isso? Nós vamos pegar lá, olha, nós vamos pegar o valor total menos essa partezinha ali. Nós vamos pegar o valor total aqui menos essa parte. E aí, quando a gente fizer, nós vamos ter lá menos 394, menos esse menos 110. Resolvendo, menos 394, menos com menos mais 110. Nós vamos encontrar, então, que o calor da combustão desse monóxido de carbono é menos 284. Lembra que aqui está faltando um doisinho. Então, a resposta é menos 284 kJ. Essa é a resposta da sua número 1. Questão de número 2. Com base nesse diagrama de entalpia, determine o ΔH da reação, onde 4 mols de amônia reagem com 5 mols de oxigênio para formar 4 mols de óxido nítrico mais 6 mols de água. O que a gente vai fazer? Nós vamos procurar nesse gráfico, nesse diagrama, esses pedacinhos aqui. Então, eu vou procurar esse pedacinho primeiro, 4NH3 mais 5O2, olha lá. 4NH3 mais 5O2. Esse pedacinho, ele está na parte do meu gráfico que vale menos 184 kJ. Isso vai se transformar, olha lá a minha setinha, essa mesma setinha que aparece na minha reação, eu pus aqui no meu gráfico. Isso vai se transformar em 4NO mais 6H2O, esse pedacinho do meu gráfico. Então, qual informação que eu quero aqui? Eu só quero saber, gente, quanto vale isso aqui. Quanto vale esse pedacinho do meu gráfico? Quem dera todas as questões fossem tão simples assim. Se eu quero descobrir esse pedacinho desse gráfico, eu vou pegar aqui o valor final menos esse valor aqui. Quando eu pegar esse valor final menos esse valor aqui, eu vou encontrar quanto vale só essa parte aqui do meu gráfico. Então, eu vou ter aí valor final menos 1.354, menos essa parte aqui, menos 184. E aí, a gente vai ter, né, menos com menos mais uma vez, vai ficar mais. Bom, resolvendo, o valor do ΔH aqui vai ser menos 1.169,6 kJ, que é exatamente o valor desse espaço aqui do meu gráfico, né? Bem simplesinha essa aí. Espero que vocês tenham conseguido.
Questão número 3. Com base na reação mostrada no seguinte diagrama de entalpia, calcule a energia liberada na decomposição da água oxigenada. Bom, então vamos lá. Decomposição da água oxigenada é quando o meu H2O, que eu identifiquei aqui, é a mesma coisa que se eu tivesse aqui, olha, esse pedacinho do meu gráfico, ele vale menos 188 kJ. Eu quero que essa água oxigenada ela seja decomposta. Ou seja, ela se transforma em água e oxigênio. Olha a minha setinha aqui, minha água oxigenada vai se transformar em água e oxigênio. Quando isso acontece, eu quero saber qual vai ser o valor do ΔH. Qual informação eu tenho? Bem parecida com a questão número 1. Eu tenho o valor desse pedaço inteiro e eu tenho o valor desse pedacinho aqui no meu gráfico. E eu quero descobrir esse outro pedaço. Como que eu faço isso, professora? Eu pego o valor dele inteiro, menos o valor do pedacinho que eu tenho. Aí eu descubro o pedaço que está faltando. Por quê? Porque esse pedacinho mais esse pedacinho vai dar esse valor inteiro. Então, aqui no meu caso, né, olha, eu coloquei a reação aqui para vocês que a gente quer. Na decomposição da água oxigenada, ela vai se transformar em água e oxigênio. Eu quero saber o ΔH dessa reação. Então, a gente vai pegar aí o valor inteiro, aqui o valor dessa parte inteira, que é menos 286, menos essa parte aqui, que é menos 188, mesmo que a gente fez para os outros. Menos com menos vai ficar mais. Resolvendo, nós vamos ter aí que o valor do ΔH dessa reação é de menos 98 kJ, né? Mais uma vez, uma reação exotérmica que produz energia. Questão número 4. O óxido nítrico, produzido pelo sistema de exaustão de jatos supersônicos, atua na destruição da camada de ozônio, através de um mecanismo de duas etapas a seguir representada. Então, a gente tem a etapa número 1 e a etapa número 2. Com base nos dados fornecidos, calcule o ΔH, variação de entalpia, da reação de transformação do ozônio em gás oxigênio. Então, a gente tem aqui que o ozônio reage com o oxigênio para formar o gás oxigênio. Bom, eu quero saber o ΔH dessa reação de negrito. A partir de que dados? A partir desses dados aqui. Aqui a gente vai ver claramente uma aplicação assim da lei de Hess. Então, eu coloquei aqui, montei organizadinho para vocês. Olha, eu quero somar essas duas reações de forma que o resultado seja esse. O que é mais importante para mim? Como eu expliquei na aula, o que é mais importante para você é o seu resultado, que está em negrito. Então, eu vou lá no meu resultado. Eu tenho oxigênio gasoso aqui. Nessas duas reações, eu tenho que encontrar um oxigênio gasoso antes da setinha. Olha ele ali para mim. Nessa parte aqui, eu tenho um oxigênio gasoso e ele está antes da setinha. Então, essa reação de número 1, eu vou simplesmente manter ela. Por que eu vou manter a equação número 1? Porque ela já consegue me dar esse participante que eu quero na minha reação. Beleza, vou para o segundo participante que eu quero. O segundo participante que eu quero é esse O3, esse ozônio gasoso. 1 mol de ozônio gasoso antes da setinha. Vou procurar ali. 1 mol de ozônio gasoso antes da setinha, tenho bem aqui. Aqui tem 1 mol e está antes da setinha. Então, ela está ok. Por isso que eu vou manter a equação 2. Então, eu já consegui esse participante aqui. Falta para mim esse aqui, 2O2. Observem que eu tenho 2O2. Olha, tenho 1O2 aqui na primeira e 1O2 aqui na segunda. Como esses O2 estão depois da setinha, eu vou juntá-los no meu resultado. E aí eu vou conseguir encontrar esse 2O2 que falta aqui na minha reação. Ou seja, eu tenho certeza, professora, que essa reação do jeitinho que ela é capaz de me dar esse resultado. Tem certeza? Já calcula logo o ΔH. Não precisa fazer essa etapa que a gente vai fazer aqui agora. Essa etapa que eu vou fazer aqui agora com vocês, ela é simplesmente para você comprovar que se você somar essas duas reações, você consegue encontrar o resultado. Então, vamos lá. Eu vou somar essas duas reações para ver se eu consigo chegar nessa terceira reação.
Lembrando que esse passo você faz só para tirar a prova mesmo, tá? Bom, NO2 gasoso. Tem em mais algum lugar? Tem. Olha, um NO2 antes da setinha com um NO2 depois da setinha, eu cancelo. Se eu tenho um antes e um depois, eu cancelo. O oxigênio aqui gasoso, ele aparece em mais algum lugar para mim? Não. Como ele não aparece em mais nenhum lugar para mim, eu vou descer ele lá para o meu resultado. Beleza. Esse NO, ele aparece em mais algum lugar? Olha ele aqui para mim. Eu tenho um NO depois da setinha e um NO antes da setinha. Se eu tenho um depois e um antes, eu posso cortar. Por quê? Porque lá na matemática, se eu tenho um X antes do igual e um X depois do igual, eu passo ele para cá e fica assim, um X menos um X, zero. Não é assim? Então, aqui eu posso cortar, porque eu tenho igualzinho, só que um antes e um depois da minha setinha, que funciona para mim como um sinal de igual. Bom, esse ozônio aqui, eu tenho ele em mais algum lugar? Não, então eu repito ele. O que mais que eu não tenho aqui? Os O2, né? Lembrando que eu tenho um O2 depois da setinha, mais um O2 depois da setinha. Um O2 mais um O2, dois O2. Então, observe que somando essas duas reações, eu consigo chegar nessa reação que é o meu resultado, que eu preciso encontrar. Se eu tenho certeza dessa etapa aqui, onde eu olho, de acordo com o meu resultado, o que eu tenho que fazer com cada reação, eu não preciso tirar a prova, fazer essa baguncinha aqui, não. Eu só faço se eu quiser tirar a prova. Bom, mas você não me deu ΔH ainda. Como que eu vou fazer esse ΔH? Se somando essas duas reações eu chego no meu resultado, eu vou somar o ΔH. E aí eu vou somar tudo. Do jeito que os números aparecerem, eu vou colocar na minha calculadora. E aí eu vou ter que o meu resultado, que o ΔH dessa reação, é menos 391,9 kJ. Ou seja, a gente tem mais uma vez aí uma reação exotérmica. Então, vamos continuando aí, né? Questão número 5. Considere a reação de fotossíntese ocorrendo em presença de luz e clorofila. E a reação de combustão da glicose, representada a seguir. Então, aqui a gente tem duas reações. A gente tem nessa de baixo a reação de combustão da glicose e a gente tem na de cima a reação de produção da glicose pela planta, lá pelo processo de fotossíntese, onde ela absorve água, luz e calor e transforma, né, o alimento dela em fotossíntese. Aliás, transforma o alimento dela em glicose através da fotossíntese. Bom, sabendo-se que a energia envolvida na combustão de um mol de glicose é 2,8 vezes 10⁶ quilojoules, aliás, joules, ao sintetizar meio mol de glicose, a planta. Então, olha, vamos destacar aqui. Um mol de glicose, de acordo com essa minha reação, porque se não apareceu nenhum número é porque é um mol, sofre combustão, e o ΔH dessa reação já vou colocar aqui. De acordo com o enunciado, a variação de entalpia dessa reação é menos 2,8 vezes 10⁶ quilojoules. Professora, como que você sabe que isso é negativo? Uai, reação de combustão, nós já falamos sobre isso. Reações de combustão são fogo. Fogo são reações exotérmicas que liberam muita energia. Então, se libera muita energia, tem ΔH negativo. Então, eu posso escrever assim, que o ΔH da reação número 1, ela é esse mesmo valor, só que positivo. Por que que eu posso escrever isso aqui que eu coloquei para vocês? Bom, eu posso escrever isso aqui, porque se vocês observarem, essa reação de cima é a mesma reação de baixo. Ele só trocou de lugar. Aqui, o meu produto se transformou no reagente. Aqui, o meu reagente igualzinho se transformou no meu produto. Então, como eu só troquei, a gente faz isso lá quando nós vamos aplicar a lei de Hess. Quando nós aplicamos a lei de Hess, que nós invertemos uma reação, a gente inverte o sinalzinho. E foi isso aqui que eu fiz, olha. Se ele só inverteu, pegou o que era reagente e escreveu como produto, pegou o que era produto e pôs como reagente, se ele só trocou de lugar,
Eu posso simplesmente trocar o sinal. E aí, trocando o sinal, a gente tem que a variação de entalpia da primeira reação é 2,8 vezes 10 a 6. Mas isso para 1 mol. Então, olha, 1 mol de glicose libera 2,8 vezes 10 a 6 de energia. Para sintetizar 1 mol de glicose, eu gasto isso aqui de energia. Bom, ele quer meio mol. Meio mol, 0,5 mol. Isso vai gastar que tanto de energia? Bom, multiplicando aqui cruzado, 1 vezes x, 0,5 vezes 2,8, 1,4 vezes 10 a sexta. Lembrando que esse valor é positivo, representa para mim uma reação endotérmica, que absorve, gasta energia para acontecer. Então, olha, eu tenho a alternativa A, 1,4 vezes 10 a sexta, e a alternativa C, 1,4 vezes 10 a sexta. Só que na A, fala que libera. Bom, libera energia na reação de combustão. Aqui ele não está falando na reação de combustão. Ele está falando na reação de síntese da glicose. Na reação de síntese da glicose, então, ela vai absorver 1,4 vezes 10 a 6 joules de energia. Então, resposta da sua número 5, letra C. Número 6. O benzeno pode ser obtido a partir do hexano por reforma catalítica. Ele deu as fórmulas aí para vocês como dicas, hein? Fiquem espertos. Considere as reações. E aí a gente tem a equação 1, a equação 2, a equação 3. Pode-se, então, afirmar que na formação de 1 mol de benzeno, a partir do hexano A. Aí ele me dá as alternativas. Primeira coisa que você vai observar aí. Que reação que ele quer saber? Ele não te escreveu a reação aqui. Ele não te deu a reação resultante aqui. Mas você pode escrevê-la. Como que eu posso escrevê-la? Olha, eu quero aqui a formação de 1 mol de benzeno, que é esse aqui, a partir desse hexano. Então, a minha reação, ela tem que me mostrar isso. Ou ela tem que me mostrar que formou 1 mol de benzeno, que ele falou lá para você que é o C6H6, a partir do hexano. Só que, olha, ele não me falou desse hidrogênio aqui, não. Mas espera aí. Se esse hexano aí tem 14 hidrogênios, esses hidrogênios podem ser perdidos, podem desaparecer durante a reação? Não. Então, eu tenho que colocar eles aqui. No meu benzeno, eu já tinha 6 hidrogênios. Faltam 8 hidrogênios para completar. Aqui, olha, 4 mol de H2. Por que 4 mol de H2? Porque assim eu vou ter os 8 hidrogênios para completar os 14 hidrogênios aqui. Então, cuidado. Às vezes, essa reação que é o meu resultado, ela não vem escrita para você, mas você consegue escrevê-la lendo o enunciado. E lá no enunciado, ele te deixa bem claro. Formação de 1 mol de benzeno a partir do hexano. Ótimo. O que eu quero fazer aqui agora? Eu quero somar essas 3 reações e dar esse resultado. Professora, qual é a mais importante? A mais importante é esse resultado aí que está de negrito para você. Primeiro participante, o hexano. Ele aparece para mim na terceira reação. Eu preciso de 1 mol de hexano antes da setinha. A minha terceira equação, ela me dá 1 mol de hexano antes da setinha. Então, essa terceira equação aqui, eu vou deixar ela do jeitinho que ela tá. Porque ela, do jeitinho que ela tá, ela me dá esse participante aqui, hexano. Beleza? Depois vem o benzeno, C6H6. Eu preciso de 1 mol de benzeno depois da setinha. O benzeno aparece para mim, olha, bem aqui, na minha segunda equação. Eu preciso de 1 mol, aqui realmente eu tenho 1 mol, a quantidade está ideal. Só que olha o meu problema. Eu quero 1 mol de benzeno depois da setinha. Aqui apareceu 1 mol de benzeno antes da setinha. Tem como eu resolver esse problema, estudante? Tem. Como que eu resolvo esse problema? Eu inverto a minha equação. Então, essa equação aqui, segunda, essa equação de número 2, eu vou inverter ela. O que é inverter? Pegar o meu produto, colocar como reagente. Pegar o meu reagente
e colocar como produto. Só que quando eu faço isso, eu tenho que lembrar de trocar o sinal. Então, se aqui o meu valor era negativo, aqui ele fica positivo. Beleza. Falta meu último participante, que é esse hidrogênio aí. Eu preciso de 4 mols de hidrogênio gasoso como produto. Aonde aparece o meu hidrogênio? Na reação número 1. Só que, olha, eu preciso de 4 mols. Aqui aparece somente 1. Tem como 1 virar 4? Tem, professora. Como que 1 vira 4? Multiplicando por 4. Então, eu já sei que essa primeira reação eu vou multiplicar por 4. Só que eu tenho outro problema. Eu preciso desse hidrogênio depois da setinha. Aqui ele está antes da setinha. Então, na verdade, eu vou multiplicar essa equação número 4, nessa equação número 1, perdão, por menos 4. O que é multiplicar por menos 4? Esses números que vêm aqui, a gente vai multiplicar por 4. Mas, além disso, o meu produto vai virar reagente. Eu tinha uma água no produto. Multipliquei por 4, 4 água. Multipliquei por menos 4, 4 água como reagente aqui para mim, olha. Eu tinha 1 mol de hidrogênio, vezes 4, 4 mol de hidrogênio. Inverti, isso que era reagente vai virar produto. Eu tinha meio mol de O2. Meio vezes 4, 2 mol de O2. Então, aqui a gente multiplicou por menos 4. Nós invertemos a nossa reação e nós multiplicamos por 4. Beleza. Tem certeza que isso aqui, se você somar isso aqui, vai dar isso aqui? Ah, esqueci de comentar com vocês. Aqui era menos 286. Vezes menos 4, mais 1.144. De onde veio esse número? Eu multipliquei a minha equação por menos 4. Multipliquei por menos porque eu pus reagente como produto. Produto como reagente. Eu fiz essa troca aí de produto e de reagente. E multipliquei por 4. Então, meu resultado está multiplicado por menos 4. Por isso, troquei o sinalzinho para o meu hidrogênio aparecer como produto e tive que multiplicar por 4, porque eu preciso de 4 hidrogênios. Tem certeza que fez certinho? Só soma o ΔH. Ah, quer conferir? Se você quer conferir, você vai fazer essa etapa aqui, onde você vai ver, vai somar essas 3 reações e ver o que sobra. Bom, o que a gente tem aqui? C6H14. Tenho ele em mais algum lugar? Não, professora. Se você não tem isso aqui em lugar nenhum, você desce ele lá para a sua resposta. Vai aparecer na sua resposta. O2. Eu tenho O2 em mais algum lugar? Olha, eu tenho O2 aqui. Eu tenho O2 aqui. E eu tenho O2 aqui. 19 dividido por 2 dá 9,5 O2. Então, aqui eu tenho 9,5 O2. 15 dividido por 2 dá 7,5 O2 e 2 O2. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho 9,5 O2 antes da setinha e 7,5 O2 mais 2 O2 depois da setinha. 7,5 mais 2, 9,5. 9,5 antes com 9,5 depois, corto tudo. Não vai para o meu resultado. Bom, esse 6CO2, ele aparece em mais algum lugar? Ele aparece aqui e ele aparece aqui para a gente. Bom, eu tenho 6 depois e 6 antes, o que eu posso fazer? Cortar. Não vai para o meu resultado. Eu tenho 7 águas aqui. Eu tenho 3 águas aqui e 4 águas aqui. 3 mais 4 águas antes da setinha, 7 águas antes da setinha. Com 7 águas depois da setinha, corta todas as águas, não vai para o seu resultado. Bom, aqui a primeira linha eu comentei todos, veio esse benzeno. Benzeno não aparece em lugar nenhum, desce lá para o meu resultado. H2 também não aparece em lugar nenhum, desce para o meu resultado. Observe que isso aqui é o resultado da soma dessas reações. E quando você soma essas reações, você encontra que é a reação que você quer, ó. Então, se eu somei as reações e encontro aquela reação que é meu resultado, se eu somar esses ΔH aqui,
eu vou encontrar o valor do ΔH da minha reação. Somando todos os valores desse ΔH, nós vamos encontrar que o ΔH dessa reação é mais 249 kJ. Ou seja, nós temos aqui uma reação endotérmica. Bom, se o meu ΔH deu, olha lá, ó, mais 249 kJ, positivo, significa que está ocorrendo uma absorção de 249 kJ de energia. Então, a resposta da sua número 6, letra B. Questão número 7. Tanto o enxofre rômbico quanto o monoclínico sofrem combustão formando dióxido de enxofre gasoso. Os valores do ΔH são os seguintes. Aí ele me dá essas duas reações, beleza. Calcule o ΔH da reação em que o enxofre rômbico se transforma em enxofre monoclínico. Observe que aqui ele não te escreveu a resposta, a reação mais importante. Mas ele falou para você que nessa reação mais importante, eu quero que esse enxofre rômbico se transforme setinha nesse enxofre monoclínico. Essa é a reação que eu quero encontrar o ΔH. Então, eu quero fazer o que aqui? Eu quero somar essas duas reações e, a partir dessa soma, encontrar o ΔH dessa reação para mim. Como que eu vou fazer isso? Aplicando a lei de Hess. Olha, pus aqui. Tá vendo essa barrinha? Como a gente fazia lá nas primeiras continhas que a gente aprendeu. Eu vou somar o de cima com o de baixo e o resultado é esse. Professora, qual reação é mais importante? A reação mais importante é essa de baixo, que é o meu resultado. Eu vou começar analisando dela. Como assim eu vou começar analisando dela? Nela, eu tenho 1 mol de enxofre rômbico antes da setinha. Eu vou procurar nessas duas reações esse enxofre rômbico. Achei lá na primeira. Tem 1 mol? Tem 1 mol. Tá antes da setinha? Tá antes da setinha. Bom, então tá de acordo com o que eu quero. Então, eu vou simplesmente manter a equação 1, porque ela está de acordo com o que foi pedido aqui. Bom, o que mais aqui? Eu preciso também de um enxofre monoclínico. Só que eu preciso de um enxofre monoclínico depois da setinha. Eu tenho um enxofre monoclínico na reação número 2, só que ele vem antes da setinha. Tem como eu resolver esse problema? Tem. Como que eu resolvo esse problema? Nós vamos inverter essa reação aqui. Por quê? Porque no meu resultado, eu quero que o enxofre monoclínico ele apareça depois da setinha. Inverter uma equação química é pegar os seus reagentes e colocar como produto. É pegar o seu produto e colocar como reagente. Bom, tem certeza que do jeito que você fez aqui, você consegue chegar nesse resultado? Nossa, eu tenho, professora, eu fiz com muita atenção. Então, simplesmente, você vai só somar os ΔH aqui, ó. Soma tudo, põe na calculadora esses números do jeito que está aparecendo e o que aparecer lá no final vai ser sua resposta. Não tem certeza? Quer tirar a prova? O que que você vai fazer? Você vai somar essas duas reações e ver se você encontra o resultado. Como que eu somo esse negócio? Esse primeiro participante, enxofre rômbico, você vê ele aqui em mais algum lugar? Não. Então, você desce para o seu resultado. Esse O2, você vê em mais algum lugar? Vejo, professora. Eu vejo um O2 antes da setinha e um O2 depois da setinha. Um O2 antes com um O2 depois, você pode cancelar, não sobra nada. Continuando, eu tenho um SO2 depois da setinha e eu tenho um SO2 antes da setinha. Um SO2 depois com um SO2 antes, eu posso cortar. Sobrou para mim agora esse enxofre monoclínico. Observe que, somando essas duas reações, eu encontro a reação que eu quero descobrir, o ΔH. Então, o ΔH dessa reação, soma tudo. Soma tudo como? Junta todos esses números aí na sua calculadora. O resultado é o que vai ser o valor do seu ΔH. Aqui a gente tem, então, uma reação endotérmica, porque o ΔH dela deu mais 0,5 kJ, que é a sua resposta da número 7. Questão número 8. O besouro bombardeiro espanta seus predadores, expelindo uma solução quente.
Quando ameaçada em seu organismo, ocorre a mistura de soluções aquosas de hidroquinona, peróxido de hidrogênio e enzimas, que promovem uma reação exotérmica representada por... Olha, então já sei que esse resultado aí tem que ser exotérmico, hein? Uma dica que ele está me dando ali. O calor envolvido nessa transformação pode ser calculado considerando seus processos, esses 3 processos que ele me deu aqui. Sendo assim, determine o calor envolvido na reação que ocorre no organismo do besouro. Ótimo, então a gente tem aí essas 3 reações e a gente quer somar essas 3 reações e o resultado delas tem que ser essa aqui para mim. Lembrem-se que, como eu falei para vocês quando eu expliquei, gente, isso aqui é mais fácil do que o sisteminha que você faz lá na matemática. Porque lá na matemática você não tem um resultado. Aqui você já tem um resultado. E você vai partir do seu resultado, que é a reação mais importante. Olha, no meu resultado, eu tenho esse C6H4OH2 aqui, um único mol dele antes da setinha. Ele aparece para mim na primeira equação. Eu tenho um mol, está na quantidade certa, e está antes da setinha, está no lugar certo. Então, essa primeira equação, ela é capaz de me dar esse participante aqui. Ótimo, não preciso fazer nada com ela. Eu vou manter a primeira equação, porque ela já me dá um dos participantes dessa reação. Beleza. Segunda coisa aqui, eu tenho uma água oxigenada. A água oxigenada aparece para mim na segunda reação. Eu preciso de 1 mol de água oxigenada antes da setinha. Eu tenho aqui 1 mol de água oxigenada depois da setinha. Tem como eu resolver esse negócio? Tem. Como que eu resolvo isso? Bom, eu vou inverter a minha reação. Inverter a minha reação é multiplicar ela por -1. É escrever o meu produto. Então, olha, o que a gente vai fazer nessa reação número 2 aí? Nós vamos inverter ela. O meu produto vai virar reagente. O que estava depois da setinha vai ficar antes. O que estava antes era meu reagente, vai ficar depois da setinha, vai virar meu produto. Quando eu fizer isso, eu vou trocar o sinal. O sinalzinho aqui era positivo, agora ele ficou negativo. Isso vai me dar o segundo participante. Perfeito. Vou para o próximo participante, o C6H4O2. Observe que ele aparece para mim lá na primeira equação. Eu tenho 1 mol desse participante como produto, depois da setinha. Ele aparece aqui 1 mol como produto. Perfeito. Esse fulano já está no lugar certo, não é mais meu problema. Vou para o próximo participante, a água. Eu tenho 2 mols de água como produto. A água aparece para mim. Olha, eu já tenho 1 mol de água aqui na minha reação número 2 como produto. Só que agora eu quero 2 mols. Ah, vamos multiplicar essa reação por 2, professora? Mas se eu voltar nessa de azul e multiplicar por 2, eu vou ter problema com a minha água oxigenada, então deixa ela quieta. Observe que você tem na equação 3 a água também. Nessa equação 3, a sua água aparece como um reagente. Eu preciso que ela apareça como um produto. Eu já tenho uma água como produto. Eu quero mais uma água como produto. O que eu vou fazer, então? Eu vou, nessa equação de número 3, simplesmente inverter ela. Porque quando eu inverter, eu vou juntar essa água aqui, que era reagente e vai virar produto, com essa água da minha equação 2, e eu vou ter as minhas 2 águas que eu preciso. Lembre-se que inverter uma equação é escrever o seu produto como reagente. É escrever o seu reagente como produto. É trocar os lados da setinha. O que está antes da setinha eu ponho depois, e o que estava depois eu ponho antes. Quando eu faço isso, o meu ΔH eu tenho que trocar o sinalzinho. Beleza. Tem certeza que somando essas 3 reações aqui, te dá esse resultado? Você não precisa conferir. Você pode ir direto para somar os valores dos ΔH e dar o resultado final. Você pode vir aqui, somar todos esses valores e te dar o resultado final. Tá em dúvida? Você vai tirar a prova real. Como que você tira a prova? Bom, esse C6H4OH2 aqui. Eu tenho ele em mais algum lugar? Não. Se ele não aparece em nenhum lugar,
ele desce, ele aparece no meu resultado. Esse C6H4O2 aqui, ele aparece mais em algum lugar, professora? Não. Então, ele vai para o seu resultado. Esse H2 aparece mais em algum lugar? Aparece, professora. Olha aqui. Um H2 depois da setinha com um H2 antes da setinha, a gente corta. Então, não vai aparecer no meu resultado. Mexi com todo mundo da primeira, eu vou com a segunda. H2O. H2O2, né? Água oxigenada. Aparece mais em algum lugar? Não. Vou colocar ela lá no meu reagente. Bom, água. Aparece mais em algum lugar? Eu tenho uma água aqui, mais uma água aqui. Uma água depois da setinha, com mais uma água depois da setinha, dá para mim 2 águas depois da setinha no meu resultado. Eu ainda tenho esse O2. Meio O2 depois da setinha. Com meio O2 antes da setinha, o que eu faço? Eu corto. Então, sim, professora, acabei de confirmar. Se eu somar essas 3 reações, eu encontro o meu resultado. Ótimo. Confirmando o ΔH da sua reação, basta você somar tudo. Somar todos os valorezinhos aí do jeito que aparece. Você digita lá na sua calculadora e você vai encontrar que o ΔH dessa reação é menos 204 kJ. Ou seja, nós temos aí uma reação exotérmica. Bom, questão número 9, a última questão aí do exercício proposto para vocês. Em condições apropriadas, o carbono reage com o vapor de água, produzindo uma mistura gasosa combustível, de grande interesse industrial, conhecida como gás de água. Essa reação é representada por... Então, tá aí a reação que ele citou para a gente. Se ele não tivesse citado, a gente poderia escrevê-la também, né? Com base nos dados, com base nesses 2 dados, determine a quantidade de calor envolvida na formação de 420 gramas de monóxido de carbono. Desse fulaninho aqui. E diga se esse processo é endotérmico ou exotérmico. Adorei essa questão, né? Então, primeira coisa, nós temos 2 reações e nós queremos somar essas reações. E esse resultado da soma já foi dado no meu enunciado. O resultado dessa soma é esse que está em negrito aqui para mim. Como que eu faço isso, professora? Vou analisar o primeiro participante, carbono sólido. Ele aparece lá na minha primeira reação. Quantos carbonos sólidos eu tenho no meu resultado? 1 antes da setinha. Na minha primeira reação, observe, eu tenho apenas 1 e antes da minha setinha. Então, essa reação número 1, eu vou deixar ela do jeitinho que ela está. Por que eu deixo ela do jeitinho que ela está, professora? Porque ela me dá esse pedacinho do meu resultado. Perfeitamente. Ótimo. Bom, o segundo pedacinho do meu resultado. Eu tenho uma água líquida antes da setinha. A água líquida antes da setinha, bom, aparece aqui na minha reação número 2. Água líquida, né? Que, gente, aqui houve um erro. Ó, deveria estar no mesmo estado físico, tá? Deve ter sido erro meu na hora de eu digitar lá. Então, vamos considerar o mesmo estado físico. Bom, então, eu tenho água líquida, aqui 1 mol, aqui 1 mol. Só que eu tenho um probleminha. No meu resultado, que é o mais importante, ela está antes da setinha. Na minha reação, ela está depois da setinha. Tem como eu resolver isso? Como? Invertendo. Pegando o que é produto e escrevendo o meu produto como reagente. Colocando aquilo que está depois da setinha, antes da setinha. Pegando aquilo que está antes da setinha e colocando depois da setinha. Quando eu faço isso, eu troco o sinalzinho. Beleza, resolvi o problema da minha água. E esse monóxido de carbono? Eu já mexi nessas reações tudo. Tomara que elas me dessem monóxido de carbono, né, gente? Eu preciso de 1 mol dele depois da setinha. Eu tenho aqui 1 mol dele depois da setinha. Perfeito. Eu preciso de 1 mol de H2 depois da setinha. Eu tenho aqui 1 mol de H2 depois da setinha. Então, professora, eu tenho certeza que se eu somar essas 2 reações, eu encontro essa aqui. Tem certeza? Pode vir aqui, juntar os ΔH e já partir para a próxima etapa. Se não tem certeza, você vai tirar a sua prova real. E eu tenho certeza, gente, que se isso aparecer lá no Enem de vocês vão querer tirar a prova real, né? Então, vamos lá tirar a prova real. Bom, esse carbono sólido,
Ele aparece em mais algum lugar aqui na minha reação, professora? Não. Então, eu desço ele para o meu resultado. Esse meio O2 aparece em mais algum lugar? Olha ele aqui, professora. Eu tenho meio O2 antes e meio O2 depois. O que eu posso fazer? Cortar esses O2. Não vai para o meu resultado. Apareceu aqui o CO depois da setinha. Ele não aparece em mais nenhum lugar. Desço ele para o meu resultado. Apareceu aqui uma água antes da setinha. Ela não aparece em outro lugar. Ponho ela no meu resultado. Aparece aqui um H2 como produto. Não aparece mais lugar nenhum. Põe ele no seu resultado. E aí, confirmando o ΔH dessa reação, você vai somar tudo. Somando tudo, olha, juntando os números do jeito que eles aparecem, nós vamos ter que o ΔH dessa reação é mais 131 quilojoules. Professora, essa é a minha resposta? Não sei, vamos ver lá o que perguntou direitinho. Determine a quantidade de calor envolvida na formação de 420 gramas do monóxido de carbono, que é esse CO2 aqui. E diga se essa reação é endotérmica ou exotérmica. Bom, já posso dizer que é um processo endotérmico, porque o ΔH é positivo. É endotérmica, gasta energia para acontecer. De acordo com a minha reação química, olha, a gente tem aqui o CO. Só que esse CO aqui, ele está dado em letrinhas. E aqui ele está me dando em gramas. Tem como eu transformar letrinhas em gramas? Tem, através do cálculo das letrinhas. O que eu tenho no meu monóxido de carbono? Eu tenho um carbono e um oxigênio. O carbono que vale 12, o oxigênio que vale 16. Olha, só substituir aqui os participantes pelo valor deles. Resolvendo, nós temos aí que, nessa reação, eu tenho apenas 28 gramas de monóxido de carbono. Essas 28 gramas do meu monóxido de carbono, que apareceram ali na minha reação como esse CO aí, elas são capazes, né? Ela gasta 131 quilojoules de energia. O meu enunciado está falando de 420 gramas de monóxido de carbono. Isso vai gastar que tanto de energia para ser produzido? Não sei. Mas olha, de onde eu vim, eu tirei essa primeira linha da minha reação química. Eu peguei esse monóxido de carbono, transformei ele em grama, porque o meu enunciado pediu ele em grama. Relacionei ele com o dado da minha reação. A minha segunda linha, o meu enunciado me deu 420 gramas de monóxido de carbono e quer saber o valor de X. Como que eu resolvo? 28x, que vai ser igual a 420 vezes 131. O 28 que está multiplicando passa dividindo. Valor final, 1965 quilojoules. Lembrando que esse valor é positivo e nós temos aqui, então, um processo endotérmico, porque o ΔH é positivo. Meninos, acreditar que vai dar certo é a metade do sucesso. Eu espero que vocês possam estar aprendendo alguma coisa comigo. Eu espero que vocês assistam essa videoaula com muita atenção. Não precisou de ver a questão número 3? Pula, né? Passa o vídeo para frente, volta o vídeo. Então, assim, meninos, estudem. Isso é um tema muito comum de cair no Enem de vocês. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.